Tchau. O próximo orador. Meu nome é Ailton, sou arquiteto, trabalho na prefeitura há 20 anos, concursado. Tive a honra de participar, inclusive, da equipe técnica que elaborou esse plano diretor. E sou também diretor do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, uma entidade que tem anos e anos de luta pela reforma urbana, junto aqui com o professor Cândido e outros colegas nossos que sempre tiveram nessa trincheira aí na defesa por cidades mais justas e mais democráticas. Quando se chamou essa audiência e se deu uma centralidade toda especial a essa questão do desenvolvimento econômico dentro do plano diretor, isso me preocupou, não porque esse tema não seja importante e central no atual momento, mas porque ele recoloca uma discussão, muitas vezes falsa, né, daquela que contrapõe o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social, né, e que responsabiliza uma série de instrumentos que nós sempre lutamos por conquistar nos planos diretores, como IPTU progressivo, como a demarcação das EIs, como se fosse um contrário ao desenvolvimento econômico da cidade. Porque aqui todos falaram do desenvolvimento econômico, todos aqui falaram das EIs, todos falaram da importância do IPTU progressivo. No entanto, em outros momentos dessa história recente aqui na cidade, as EIs estiveram ameaçadas sim, muito recentemente, inclusive. Né? Apesar de todo mundo dizer que tem pouca área, está uma dificuldade para a gente fazer habitação nessa cidade, elas estiveram várias vezes ameaçadas, não só quanto da sua demarcação, quanto do seu critério, porque a nossa EIs hoje é muito clara na destinação para a população de habitação de interesse social de 0 a 3. E a gente já sempre ouviu aquela coisa, mas isso não se viabiliza. Aí tem empresário que fala, aumenta para até 6 salários que eu produzo. Ou seja, você muda de problema, você não resolve o problema, né? Ou seja, o nosso problema é garantir, sim, habitação para aquela faixa que o mercado imobiliário ainda não atende, que é de 0 a 3, e para isso é preciso demarcar área, sim. Né? Aí vem aquelas, mas não tem área. E o Jurandir Galo falou muito bem. É só andar pela cidade que nós vamos ver as áreas, sim. Ah, mas no eixo não pode. Quem falou que não pode? Por que não pode? Por que em várias cidades hoje do primeiro mundo, etc. e tal, se discute a volta da população às regiões centrais como elemento de um desenvolvimento econômico, social e ambientalmente responsável e justo, e aqui não se pode fazer isso? Eu quero falar isso porque quando se fala em desenvolvimento econômico, vamos lembrar em que época da história Santo André e outras cidades brasileiras se transformaram no que são cidades injustas, com periferias pobres, desassistidas e favelas. Não foi na época das vacas magras, foi na época do maior desenvolvimento econômico, em termos percentuais da história desse Brasil. Foi na época do chamado milagre brasileiro, quando as indústrias estavam aqui, crescendo, gerando empregos, etc. e tal, mas, em paralelo, a cidade se tornou injusta, porque nunca existiu o mecanismo de controle da especulação, não existia política habitacional nem nada. Eu coloco isso porque não é sinônimo de desenvolvimento social da cidade ou desenvolvimento econômico. Nós não podemos repetir de novo essa história. Vamos trazer todas as indústrias aqui, fazer tudo o que elas querem para elas se implantarem. E, em paralelo, acontece que aquilo que já foi falado aqui, numa das falas que eu não me lembro, tal empreendimento vai fazer não sei quantas torres, né? Bom, para quem essas torres? Primeira pergunta, vai valorizar a região. O que significa a valorização dos imóveis? Para quem está ali do lado, para quem paga aluguel, para os 23% de população abaixo da linha de pobreza que não consegue acessar a terra, não consegue acessar o imóvel. O que significa a supervalorização dos imóveis? Inclusive para os setores de classe média, as novas famílias que se formam vão procurar um imóvel. E que hoje, se estão conseguindo algum acesso, não é por conta da política urbana e da lógica do mercado imobiliário. Foi pelas condições mais facilitadas de crédito, pelos programas habitacionais que estão colocados hoje, que finalmente levantam a questão do subsídio para poder garantir. Ou seja, a quem interessa a supervalorização dos imóveis? Como nós vamos controlar isso? Porque a especulação não se dá tão somente na questão da terra vazia especulativa. Se dá também quando existe a velha e boa pressão do mercado imobiliário para aumentar e deliberar os índices construtivos. Sobre a velha desculpa é o seguinte, olha, se vocês não fizerem isso, eu vou construir lá em São Bernardo, tá? Foi isso que nós assistimos aqui em 2004. O grande embate naquele momento era isso, era o índice 2,5 ou 4. Qual era o terrorismo do setor empresarial? Não, olha, vocês querem 2,5, nós vamos tudo para São Caetano e São Bernardo. Nós aprovamos 2,5 com a outorga onerosa e durante esses 2 anos, esses mesmos setores brigaram para pagar a outorga.
O fato foi esse, ninguém deixou de investir aqui. Mas, no entanto, nós geramos alguns recursos importantes, sim. E impedimos, inclusive, uma verticalização excessiva em algumas áreas da cidade. Cabe, inclusive, rediscutir se o índice é 2,5 mesmo. Tem muitos companheiros nossos técnicos que já vêm fazendo esse trabalho há muito tempo e que ainda acham isso abusivo. Nós já estamos mais do que no limite. Não é? Eu estou colocando isso, gente, porque é o seguinte, quando a gente fala aqui, todo mundo parece estar concordando com tudo. E é muito importante que o movimento de moradia esteja aqui presente para se organizar, e pelo jeito vai ter que se organizar rápido, porque no plano diretor que foi elaborado em 2004, nós demoramos 2 anos discutindo. Não foi só com entidade, foi também com entidade, não foi só nos conselhos, mas foi nos bairros, foi em plenárias, foi em processo que teve 1, 2, 3 momentos. Momento de ouvir, momento de discutir, de formular, momento de negociar, momento a voltar atrás naquilo que se ficou pendente, etc. e tal. E agora parece que é anunciado um cronograma de 2 meses. Será que nós vamos conseguir realmente ter uma participação popular efetiva nisso? Essa é a pergunta que se coloca. Eu quero saber se vai ficar só nos conselhos, como que vai ficar, porque não foi assim que foi gerado esse plano. Não foi assim. E uma coisa que eu queria colocar aqui, para finalizar. Está na nossa mão, e como foi colocado aqui brilhantemente pelo Cândido, não apenas a questão da defesa desse plano, mas da efetiva aplicação dele, que começa, por exemplo, com a questão da aplicação de IPTU progressivo. Caramba, ele não foi aplicado, curioso, mas por que não foi, se todo mundo concorda? Caramba, né? Quem fez não aplicar? Não é? Então, de onde veio essa vontade de não aplicar? Então, vamos aplicá-lo primeiro. Sobre risco, se a gente não conseguir implantar efetivamente esse plano diretor, não fizer um processo amplamente democrático, nós não vamos aperfeiçoar esse plano, a gente corre o risco de desfigurá-lo e deixar de ter um plano diretor participativo e cidadão, como a gente construiu aqui, para construir um plano diretor empresarial e imobiliário tão somente. E não é disso que a gente precisa.